Pessoal, hoje eu quero tratar de um assunto que eu acho de total importância, principalmente se tratando na relação das nossas motos, né? Que ela tem uma dificuldade de ser encontrada no mercado e normalmente a gente precisa montar esta relação com a coroa de 38 dentes, pinhão 17 e corrente da Bros. Normalmente a corrente ela 138 elos, não é? Às vezes tem que comprar duas para montar. Então nós temos uma determinada dificuldade na obtenção de nossas relações, nosso kit de relação. Então nada mais justo e correto que fazer a manutenção dela de forma correta. E como se faz a manutenção dela de forma correta? Por convenção, a gente tem que basta soltar a porca do eixo e puxar aqui, que a correia vai estar esticada. Logo após, passamos um óleo, subimos na moto e saímos a andar. Quando, na verdade, este procedimento está errado. Embora todos nós façamos, ou grande parte da população faça, inclusive nossos mecânicos, que também, quando você chega ali e pede para dar uma esticadinha na correia, eles só soltam a porca e por aqui eles fazem o esticamento da correia. Logo após eles lubrificam e você vai embora. Mas isso está errado, muito errado. Em primeiro lugar, a relação de altura da nossa corrente com o chão faz com que ela puxe para ela muita poeira, pedra, terras, entre outras formas de sujeira. Não é? Então, o correto é quando você esticar a correia, você já esticar com ela lubrificada. Só que antes dessa lubrificação, você precisa fazer a limpeza dela. E qual a forma correta de fazer essa limpeza? Use uma escovinha de dente velha, um potinho, um pouquinho de querosene, gasolina ou qualquer solvente deste tipo. Lave bem a sua corrente, tire todo o excesso dela. Logo após você fazer isso, é que você vai fazer a lubrificação. Não esqueça, claro, de secar a corrente após passar todos os produtos químicos dela, não é? Então, assim, você faz a escovação, retira o excesso e em seguida passe um paninho para ter certeza que você conseguiu eliminar todo aquele barro, aquela areia, aquela pedrinha que em alta rotação acaba por desgastar com uma velocidade muito mais avançada a nossa corrente. Os elos, por vezes, ficam ressecados dentro deles. Então você vê que a correia ela tem uma dificuldade de se mexer, de se dobrar, quando ela tem que ser totalmente flexível. Então o correto da limpeza é, primeiro, passe uma escova com querosene, depois passe um pano certificando que saiu bem, que deixou ela bem sequinha, faça o esticamento da corrente com ela lubrificada e não lubrifique após esticar. Primeiro você lubrifica, depois você estica. E como proceder para fazer esse ajuste da correia? Você vai usar uma chave 17 e uma 19 para poder soltar a porca do eixo que fica do outro lado. Depois você vai usar uma chave, algumas são 13, outras 14, para fazer o ajuste aqui. Conforme você vai esticando ela, você vai vendo que no quadro existem algumas ranhuras. Então você puxa toda ela por este lado, marca a posição da ranhura que está o esticador e coloque o esticador do outro lado na mesma posição, mantendo a mesma linha, para que a roda fique centralizada. Na questão da folga que a corrente pede, normalmente nós temos no próprio quadro a indicação do tamanho da folga que precisa. E como você mede realmente essa folga? Essa folga tem que ser medida da seguinte maneira. Pegue uma régua e coloque encostada aqui e na sua corrente. Normalmente se usa como convenção 20 milímetros, ou o equivalente a 2 centímetros para cima ou 2 centímetros para baixo. Ela tem que ter o mesmo jogo para cima, ela tem que ter para baixo. E aí sim você termine
de fixar bem para que não volte a soltar. Nunca esquecendo que a roda tem que estar alinhada. E o alinhamento se faz colocando esta peça do esticador na mesma posição dos dois lados. Por isso temos essas ranhuras. Essas ranhuras é que dizem para a gente aonde tem que estar, para a roda ficar totalmente centralizada. Outro ponto muito importante. Normalmente, quando você está esticando a correia, você vê que em alguns pontos ela fica mais tensionada, em outros pontos menos tensionada. Então você vai girando a roda e vai achando esses pontos. O ponto que tem que ser, normalmente, que é o ponto que a gente faz a regulagem, é o ponto onde a corrente está mais barrigudinha. É aquele ponto onde ela não está tão tensionada. Porque se você apertar a correia no ponto mais tensionado, quando você fizer o ajuste dela, ela vai esticar demais. E aí pode romper. Outra coisa muito importante, não deixe de forma alguma a sua corrente sem a folga recomendada aqui no quadro, porque ela pode vir a romper, e ela rompendo, gente, o estrago é grande, tanto para você quanto normalmente para o veículo que vem atrás, porque ela tende a saltar para trás, e a outra ela tende a embolar aqui dentro, quebrando o bloco do motor. E aí, prejuízo total, né, pessoal? Então vamos evitar essas pequenas coisinhas que parecem tão bobas, mas é o que fazem a durabilidade da nossa relação e ao mesmo tempo que nos dão total segurança. Afinal, ninguém quer tomar um prejuízo ou vir a cair, né? Sofrendo até alguns danos maiores. Corrente muito solta cai para cá, acaba trancando aqui, você acaba estragando a balança, tendo que remover a moto no veículo, por causa que ela não gira a roda. E se ela estiver muito esticada, ela pode vir a se romper, danificando o bloco do motor ou o veículo que vem atrás. Normalmente é isso que acontece, tá? Nunca esqueçam que as nossas relações, independente da moto, ela começa a tensionar da metade para cima, tanto na coroa quanto no pinhão. É daqui para cima que é feita a tração. Aqui embaixo, ela vai estar solta. Então, sempre esse processo. Em cima, a tração, embaixo ela fica um pouco mais solta. Então, na hora da regulagem desta correia, não esqueçam disso. Marque a folga, coloque uma régua aqui e empurrem ela. Você tem que mexer 2 centímetros para cima, 2 centímetros para baixo. Normalmente esse é o padrão. Existem motos que mexem 3 centímetros, mas a média é de 2. Que ali vai estar escrito 20 milímetros ou 30 milímetros. Correto, pessoal? E não esqueçam, lubrifiquem a sua corrente com óleos especiais para ela. Porque o óleo de motor, teoricamente, ele não tem nenhum problema. Mas quando você começa a rodar, seu aro, a parte de cima da moto, o motor, salta óleo para todos os lados. Então a gente tem óleos especiais para corrente. Claro que na falta dele, óleo de motor também pode ser usado. Mas o resultado não é tão esperado da forma como a gente espera realmente, né? Ele é muito líquido, saltando no momento que a roda começa a girar. A Motul tem um óleo para corrente maravilhoso, entre outras marcas também, né? Mas de mais fácil acesso é da Motul. Então tá, pessoal. Hoje era essa dica que eu queria deixar para vocês. Nunca esqueçam de fazer a manutenção da corrente de vocês. Após um dia de chuva, após andar numa terra muito solta, em estradas de chão, passar por água, por barro. Chegue em casa, lave a sua correia, do procedimento que eu falei no início, lubrifique, mantenha sempre tensionada a sua corrente da forma correta, tá? Nunca esquecendo do alinhamento que a gente precisa ter nas rodas, tá? Então mantenha o mesmo nível de um lado e do outro. E por hoje seria isso, pessoal.